Nessa noite, eu quero pensar com os irmãos, com os amigos que nos visitam sobre obstáculos. Desafiando você a entender e a identificar na sua vida quais têm sido os obstáculos que têm lhe distanciado de Deus, da presença de Deus, da adoração ao Senhor, do louvor a Deus. Porque, irmãos, nós vivemos uma época em um tempo em que somos bombardeados dioturnamente por forças contrárias, por desejos outros que não são santos, querendo nos desvirtuar, nos tirar do foco, da presença do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele dizia o seguinte: o bem que eu quero ou que eu desejo fazer, eu não faço. Porém, o que é mal, eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo tinha essa luta que também é nossa. No primeiro momento, o desejo de santificação, o desejo de buscar ao Senhor, o desejo de estar na presença do Senhor. E ao mesmo tempo uma luta nos tirando, nos arrebatando da presença do Senhor. Se você não tem experimentado isso, se você não tem lutado assim, você talvez seja um privilegiado. Mas a luta é uma realidade. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre a vida de um homem que enfrentou muitos obstáculos para estar com Jesus. Ao mesmo tempo eu desafio você a olhar para dentro de você mesmo, a olhar para as circunstâncias de sua vida, procurando entender, identificar quais são os obstáculos seus, quais são as suas limitações, quais são as suas dificuldades. A Bíblia vai dizer que o príncipe desse século vai tirar-nos a visão, vai tirar-nos o entendimento. A Bíblia está recheada, irmão, de passagens que vai dizer que o papel dele é dificultar. Que eu e você compreendamos e venhamos a seguir Jesus. Paulo, em Efésios, vai falar da armadura de Deus. E vai falar da necessidade de nós estarmos nos revestindo de toda a armadura de Deus. E ele vai falar sobre a necessidade de nós estarmos, irmãos, preocupados em nos proteger contra os dardos inflamados do inimigo. O diabo não quer te matar. A função dele é matar, roubar e destruir. A figura dele, desde o século XVI, é aquela figura com tridente, chifres, rabo, talvez um foguinho saindo pela boca. Não é assim que a gente via nos desenhos? Mas o diabo não vai se apresentar a nós dessa forma. Ele é sutil. Ele nos anestesia. Ele primeiro nos afeta. Primeiro ele nos espora, para depois ele matar de vez. O nome do livro é Esgotamento Espiritual. No prefácio do livro, conta-se a história da experiência feita com uma gia. Gia não é a mulher do sapo, né? A mulher do sapo é a sapa, né? A gia é outra espécie de réptil lá que eu não vou saber explicar porque eu não sou biólogo. Mas diz que o autor nos chama a fazer uma experiência. Coloque água fervendo, depois jogue uma gia dentro do recipiente aonde a água está fervendo. O que vai acontecer?
será que ela vai ficar dentro da panela? Não fica, ela bate dentro e vai para fora. Mas ele também orienta a fazermos uma segunda experiência. Pegue o recipiente, coloque uma água fria, depois deposite ali a gia. E em cima do fogão, ligue o fogo, a chama. O que vai acontecer? Ela vai ser cozinhada viva. A água está friazinha, depois a água vai ficando morna, ela não se dá conta que está sendo cozinhada viva, quando de repente ela morre. É isso que o diabo tem feito com este século. Tem cegado o entendimento. Tem nos pegado e colocado em situações confortantes, em situações acomodadas, de maneira que depois ele vem e acende uma chama lenta. E essa chama tem consumido muitas vidas e as levado para o inferno. Muitos são os obstáculos que ele tem colocado diante de nós para nos desvirtuar o caminho, para nos levar em uma direção que não é a direção certa. Jesus, quando aqui esteve, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. Você é desafiado nessa noite para entender e sair daqui provocado a identificar na sua vida quais têm sido os obstáculos espirituais, vivenciais, sociais, econômicos que sejam, que têm lhe impedido de ver a glória de Deus, de experimentar o melhor de Deus. Para tanto, eu queria hoje falar sobre um cidadão, sobre um homem que viveu no contexto bíblico, nos tempos de Jesus, que teve um encontro com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele se alegra, a sua vida é mudada, porque todos que de fato têm um encontro real com Jesus, eles são transformados. Pode olhar na Bíblia, todo mundo que se encontrou de verdade com Jesus, ele foi transformado. Com esse que hoje eu trago para compartilhar com vocês, não seria diferente. O texto é Lucas 19. Mesmo assentados como estão, poderão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Lucas 19, de 1 a 10. O encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Talvez alguém nessa noite possa estar pensando e até mesmo falando como os internos da casa de recuperação Clínica Luz. Estava pregando outro dia na casa e o tatuado, como é conhecido o meu amigo, que ali está internado, disse o seguinte para mim: ô pastor, o senhor já vem com essas historinhas de novo? Eu quero uma mensagem mais teológica. E os outros logo disseram: cala a boca, tatuado, deixa o pastor falar. Billy Graham, o maior pregador, do século passado, grande evangelista, só pregava mensagem simples, em textos simples, não complicava. E eu hoje vou falar de um texto que todo mundo conhece. Os pregadores têm inclusive deixado de falar desses textos simples, entendendo que as pessoas não querem ouvir sobre isso. Mas isso é palavra de Deus e ela fala do mesmo jeito. Hoje pela manhã, na escola vida dominical, na sala Casados para Sempre, tivemos pelo menos 3 descobertas num texto batido, Gênesis capítulo 3.
queda do homem. Pontos importantes que nunca tínhamos dado importância. Descobrimos hoje pela manhã. A Bíblia é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, podendo penetrar no mais profundo da nossa alma, quando nos dispomos a lê-la, a estudá-la, a examiná-la. Por isso, vamos ao texto. Lucas capítulo 19, de 1 a 10, vai dizer assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. E ele era rico. E ele procurava ver, descobrir quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar por aquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu em cima da árvore e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. E apresentando-se ele, desceu, recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, de repente, ficando de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa lhe tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se estava perdido. Há na sua vida alguma coisa perdida? Você já se encontrou perdido em algum momento de sua vida? Você já se encontrou prestes a naufragar no mar da vida? Quais têm sido as circunstâncias, os obstáculos, as dificuldades, a opressão, a perseguição, o perigo, a espada que está por vezes apontada ao seu pescoço, lhe ameaçando, lhe tirando do foco, lhe tirando da presença, lhe tirando da brecha, lhe tirando do lugar aonde você deveria estar e de onde você nunca deveria ter saído. Zaqueu é o nome de hoje, é o nome do dia. Zaqueu tinha tudo,
mas não tinha Jesus. Nos dias de hoje, nos deparamos também com muitas pessoas que têm tudo, mas não têm o mais importante, Jesus. E por vezes, por se preocupar em ter tudo e de tudo, nos afastamos e nos esquecemos de Jesus. Sendo necessário Ele replicar e repetir novamente a mim e a você, aos nossos corações, o que está descrito em Apocalipse 3:20. Ele continua dizendo ainda hoje: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Desde o Gênesis, quando o pecado adentrou a humanidade, o nosso Deus continua desejoso de sentar na mesa com o pecador. Continua desejoso de ter comunhão conosco. Continua desejoso de estar em nossa casa, de cear conosco e nós com ele. Mas o inimigo de nossas almas, o diabo, o ladrão que veio roubar, matar e destruir, tem ininterruptamente colocado diante de nós obstáculos. Obstáculos por vezes internos, obstáculos por vezes advindo de nosso próprio egoísmo, de nossa própria humanidade, de nossa própria escolha, de nosso próprio ser, por vezes de fora de outros que estão à nossa volta, por vezes de circunstâncias que nos levam a fugir da presença graciosa dele. E nós precisamos entender isso, precisamos falar sobre isso, precisamos identificar isso em nossa vida, para que nós possamos viver bem e melhor. Ele era um homem rico, ele tinha de tudo, mas ele não tinha Jesus. Não importa quem você seja, não importa o que você tem, você precisa ter Jesus em seu coração, em sua vida, para que ele possa lhe orientar de acordo com a sua vontade. Ainda falando sobre a identidade de Zaqueu, ele era chefe da Secretaria da Fazenda do estado, da cidade de Jericó, ou do estado de Tocantins. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Essa era uma dos primeiros obstáculos. Quem você é tem se tornado um obstáculo para você estar próximo de Jesus? Como assim, pastor? Quem você é, por vezes, está impedindo você de estar na presença de Jesus. Quem você é como pastor? Eu explico. Como você tem levado a sua vida, as suas prioridades, as suas escolhas, aquilo que é mais importante na sua vida. Se não tem te aproximado de Jesus, tem te afastado de Jesus. Pessoas, escolhas, coisas, bens materiais. E aí eu deixo a lista por conta de vocês. Tem uma lista interessante descrita na Bíblia. Está lá em Romanos 8, a partir do versículo 34 até o 37. Paulo vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, não vos dará graciosamente tudo quanto esperamos? Aí ele vai: é angústia,
a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, e ele segue uma lista enorme. O que tem nos separado do amor de Cristo? E ele vai, depois da lista, ele responde: nada me poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada. Não permita, como Paulo não permitiu, que nada lhe separe do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Um obstáculo interessante e notório na vida de Zaqueu. O texto de Zaqueu aqui, irmãos, ele nos mostra que não adianta querer. Não adianta querer ver Jesus. Não adianta querer ser crente. Não adianta querer ser bonzinho. Não adianta querer fazer as coisas para Deus. Não adianta pensar, sonhar em ser. Não, tem que ter atitude. O texto está dizendo aqui, irmão, de que ele queria conhecer Jesus. E diz o texto que ele não conseguia chegar até Jesus. Se eu perguntasse aqui nesse público ou para qualquer pessoa, se ela desejava ou se ela deseja conhecer Jesus, eu duvido que alguém dissesse que não. Quem é que não quer conhecer Jesus? Todos querem conhecer Jesus. Mas querendo conhecer Jesus, não considera os obstáculos que nos impedem de conhecer Jesus. No caso de Zaqueu, diz que ele queria conhecer Jesus, mas não conseguia. Não conseguia por quê? Porque ele era de pequena estatura. Só por isso, pastor? Não, porque onde Jesus andava, irmãos, a multidão o apertava. Por onde Jesus andava, irmãos, era muita gente com ele. E alguém como Zaqueu não conseguia acessá-lo. Porque quando ele pensava de ir para um lado, alguém entrava na frente. Quando ele pensava de ir para o outro lado, o outro entrava na frente. E ele não tinha saída. Ele se encontrava em uma encruzilhada. Talvez você tenha se encontrado em dado momento de sua vida também em uma encruzilhada. Talvez nessa noite você esteja nessa situação. Eu não sei o que fazer para eu conhecer Jesus, para eu acessar Jesus, para eu ir até Ele. E você fica só reclamando. Ah, não existe igreja que presta. Não existe pastor que presta. Ah, não existe irmãos que presta. E aí começa o julgamento com tudo e com todos e não olha para você mesmo e diz: aonde eu estou errando? Aonde eu estou falhando? O que é que está me impedindo de chegar a Jesus? De chegar no canal da bênção? O que está te impedindo de viver o melhor com Jesus? De estar na presença dele, experimentando o que ele tem. Irmãos, a Bíblia diz que o que ele tem é coisa boa. Jesus não tem nada ruim para nós, só tem coisa boa. Por que a gente não se joga logo aos pés dele? Dizendo: Jesus, eu quero o Senhor. A ação de Zaqueu, irmãos, não foi ficar choramingando: meu Deus do céu, é Jesus. Não, estratégia. Diz o texto que ele fez o quê? Ele sabia aonde Jesus ia passar. Você sabe onde Jesus passa? Você sabe onde Jesus anda? Tem gente que quer encontrar Jesus, mas está indo em lugares que Jesus não vai estar lá. Tem gente que quer encontrar Jesus, mas está indo numa direção contrária à direção de Jesus. Não vai, irmão. Não vai encontrar. Zaqueu sabia aonde Jesus passaria. Eu sei que você também sabe aonde Jesus passa na sua vida. Zaqueu, então, como tinha em seu coração um ardente desejo verdadeiro de encontrar-se com Jesus, ele deu a volta na multidão, ele correu na frente, subiu em uma árvore chamada sicômoro.
E ele ficou lá esperando Jesus passar. E diz o texto que de repente vem Jesus. Zaqueu não fez nada. Só fez o que tinha que ser feito. Está no lugar certo, na hora certa. E diz que Jesus levanta as vistas, vê Zaqueu e diz o que para Zaqueu? Zaqueu, arma a rede lá na sua casa, que hoje eu vou dormir na sua casa. Eu vou pousar na sua casa. Se você tiver as atitudes certas em direção a Jesus, não tenha dúvida, Ele vai querer pousar na sua casa. Ele vai querer estar com você na sua casa. Quando Zaqueu desceu, foi para casa, se arrumou, né? Talvez tirou aquela rede que estava guardada lá, armou para Jesus. Jesus vai vir hoje na minha casa. Quando ele chega, irmãos, que ele está alegre com Jesus. Aqueles que com ele andavam, aqueles que com ele tentavam, né? Criticá-lo e apontar-lhe o dedo, o que aconteceu? Começou a reclamar. Ele está pousando na casa de um publicano. Ele está pousando na casa de um pecador. É nessas casas que o Senhor está. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele só vai nos salvar e só vai nos buscar quando nós reconhecermos que estamos perdidos. Enquanto nós estivermos achando que ainda podemos alguma coisa, enquanto nós estivermos entendendo que ainda damos conta de alguma coisa, não vai acontecer nada. Agora, quando nós entregarmos os pontos e dizermos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele vai agir. E você é desafiado a dizer isso para Jesus. Jesus, eu não dou conta mais. Jesus, eu quero ver a sua ação. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu só estou dependendo do Senhor. Faça o que precisa ser feito. Irmãos, e ele vai fazer. E ele vai fazer. Quando começaram a reclamar de que ele estava na casa de Zaqueu, qual foi o testemunho de Zaqueu? Diz que Zaqueu foi lá, levantou-se no meio de todos e disse: Jesus, se eu defraudei alguém, se eu pequei contra alguém, se eu roubei alguém, se eu fiz algo errado com alguém, eu vou pagar e eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ele diz: olha, eu vou acertar as contas. Eu vou fazer um conserto. E a minha pergunta a você, meu irmão, meu amigo, nessa noite é: você precisa fazer algum conserto? Você tem defraudado alguém? Você tem falhado com alguém? A palavra de hoje é uma palavra libertadora. É uma palavra que te desafia a mudar de atitude, mudar de posição, passar por cima dos obstáculos. Ele era um homem rico, tinha tudo, mas não tinha Jesus. E ele abriu mão de tudo para ter Jesus. Ele era de baixa estatura, não conseguia chegar até Jesus, mas ele buscou uma estratégia para chegar à presença de Jesus. E em chegando à presença de Jesus, ele foi então alcançado e Jesus esteve com ele na casa dele. Essa história, irmãos, que eu hoje estou a contar a vocês, ela traz aplicações importantes para a nossa vida. Todos os homens, todas as pessoas, independente de quem elas sejam, elas são dignas da misericórdia de Deus.
Se o Senhor é capaz de ser misericordioso com a vida de alguém, quem é você para não dispensar sobre a vida das pessoas misericórdia, graça, perdão? A Isabela falou sobre isso aqui na fala dela. Quem é você para não perdoar quem lhe ofendeu? Quem é você para não perdoar e querer o perdão de Deus? Quem somos nós para agirmos sem misericórdia e desejarmos a misericórdia de Deus? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus se Ele não pode nos exigir nada? No nosso PGM essa semana, eu expliquei para os irmãos reunidos a diferença entre justiça. Alguém estava lá que está aqui hoje? Justiça. Qual é o segundo conceito que eu expliquei? Misericórdia e graça. Tem muito crente que acha que não existe diferença nenhuma na justiça de Deus, na misericórdia de Deus e na graça de Deus. Eu ouvi uma explicação básica através de uma historiazinha de um menino. O menino pegou a chave escondida do pai, chave do carro, ligou o carro, saiu da garagem, andando na rua, perdeu o controle do carro, derribou o muro de um dos vizinhos de sua rua. O que fazer com esse menino? O que fazer com esse menino se ele fosse seu filho? Ia pagar para fazer o muro, beleza, né? O que fazer numa situação como essa? Você agiria com justiça, com misericórdia ou com graça? Como é que você tem agido no seu dia a dia, na sua vida? Você tem agido com justiça? Tem muito irmão justiceiro, não tem? Na igreja, não estou falando fora da igreja, não, dentro da igreja. Irmão justiceiro tem? Não estou com medo de falar, né? Tem irmão justiceiro. Tem irmão misericordioso? Tem irmão gracioso, irmão cheio de graça? Não é o palhaço, não. De graça de Deus. Pegando a história do garoto que bateu o carro, irmãos. O dono do muro quebrado agiria com justiça se ele dissesse, tomasse a chave do menino, ligasse para a polícia, registrava o BO e ficava prendendo o menino lá até que a polícia chegasse. Agindo assim, ele estaria agindo com justiça. Estão comigo até aí? Se ele então chamasse o pai do menino e dissesse, seu menino bateu no meu muro com o seu carro, mas não tem problema não, isso é coisa de menino. Menino traquino. Tem problema não, nós somos vizinhos. Pega seu carro, leva, arruma seu carro, deixa que eu vou arrumar o meu muro. Ele estaria agindo com misericórdia. Ele teria tido misericórdia do menino, misericórdia do pai, assumido inclusive, porque para ter misericórdia tem preço. Tem gente que acha que misericórdia é só gritar misericórdia. Misericórdia também envolve preço, por isso que é difícil de encontrar irmãos misericordiosos. Porque é muito mais fácil o irmão ser justiceiro. É muito mais fácil o irmão aplicar a justiça quando o outro erra, do que ele aplicar a misericórdia. Eu falei que eram 3 conceitos. O primeiro é a justiça de Deus, o segundo a misericórdia de Deus, e o terceiro é a graça de Deus, usando a mesma história do menino.
Você está pronto para usar a graça de Deus sobre a vida das pessoas que estão à sua volta? As pessoas que estão lhe causando mal? As pessoas que estão lhe dando prejuízo? As pessoas que estão afligindo a sua vida? A terceira atitude daquele homem, irmão, seria pegar, chamar o pai do menino e dizer: moço, leva seu menino para o hospital, pode ser que ele esteja machucado. Você não se preocupe aqui com as coisas não, que eu vou pegar o carro, vou levar lá para a sua garagem, eu vou guardar o carro, eu vou arrumar o meu muro. E quando o seu menino completar 18 anos, eu vou pagar a habilitação dele. E vou dar para ele um carro de presente. Alguns irmãos começaram a sorrir, começou um movimento na igreja. Que negócio é esse, pastor? Que barulho é esse? Eu aqui pergunto para vocês, irmãos. O que é isso que esse homem fez? Isso é graça. Favor imerecido. O menino não merecia nada. Mas ele decidiu derramar sobre a vida dele a graça. Aí você, quando olha para a história, pensa assim: não, mas esse cara é besta demais. Meu Deus, isso aqui, meu Deus do céu. Como é que faz isso? É louco? O mundo está assim, irmãos. Eu comecei falando que o inimigo, o príncipe desse século, cegou o entendimento das pessoas, de maneira que não se vê mais misericórdia, não se vê mais graça no coração das pessoas. Agora a justiça é a primeira. Pau na muleira, escreveu, não leu? Pau comeu. É assim? Mas o Senhor agiu já sobre sua vida com graça. A graça dele está sobre você. É esse menino. Você é essa menina mimada. Você é esse menino mimado. Que está fazendo tudo de errado. Que está pegando caminho errado. Que está pegando a chave do pai escondido. Que está fazendo coisas erradas. Que está gerando dano a você e às pessoas que estão à sua volta. Mas o Senhor te amou tanto. Assim como amou a Zaqueu. Por que aquele povo que estava lá com Zaqueu ficou tudo... Ah, mas ele está pousando na casa de um publicano. Por quê? Porque eles só viam a justiça. Só via a justiça. Eles não conseguiam ver a graça. Eles não conseguiam ver a graça. Todos os homens são dignos da misericórdia e da graça de Deus. E quem deu esse exemplo para nós foi Jesus. Então não importa o obstáculo que hoje te cega, não importa o sentimento, não importa o que tem te conduzido para distante de Deus, a graça e a misericórdia amorosa dele é que vai te trazer ao altar dele, para você ser uma pessoa melhor e para você agir diferente daqueles que agem só por justiça. Segundo lugar, encontrar-se com Jesus gera em nós transformações radicais. Transformações radicais é a atitude daqueles que já se encontraram com Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus quer gerar novidade na sua vida. Jesus quer gerar algo novo na sua vida. Mas para isso as coisas velhas precisam ser tiradas. As coisas velhas precisam ficar para trás. Zaqueu nos traz uma lição importante, irmão. Não desista de Jesus. Não desista de Jesus. Não desista de Jesus.
Ele tinha muitos obstáculos. Ele tinha muitas limitações. Ontem nós fomos para Cristalândia. Fui pregar lá ontem em Cristalândia. E eu me perdi em Pium. Tem ninguém de Pium aqui não, né, gente? Eu me perdi em Pium. Falei, misericórdia. Não sei como. Quando eu fui ver, eu já estava entrando para outra banda. Falei, rapaz, e para onde é que sai aqui para Cristalândia? Aí tivemos que dar uma volta até sair. A gente se perde fácil, irmão. Pium é uma cidadezinha pequena. Né? A minha vida, a tua vida, né? O nosso ciclo de relacionamento é pequeno, mas a gente ainda se consegue perder. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu entrei na cidade falando para quem estava comigo, para o Mauro e para o Raimundo Filho. Falei aí falando que lá tinha um cemitério bonito, falando como se eu conhecesse a cidade. Quando pensa que não, eu estou perdido na cidade. Irmão. E isso acontece também com a nossa vida. Você acha que está tudo sob controle, que você está dominando tudo. Quando você menos espera, você está perdido na vida. Você está perdido na sua vida cristã. Você não sabe mais o que fazer, precisando que a graça de Deus seja novamente manifesta na sua vida para você voltar. Irmãos, mas não importa o que aconteça, não desista. Não desista de Jesus. Não desista dessa busca. Zaqueu, irmãos, ele enfrentou obstáculos, mas ele não desistiu. Irmão, nós precisamos ser humildes para receber Jesus. Tem muita gente que quer receber Jesus, mas ele não se humilha. E a Bíblia vai dizer, todo aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado. Humilhe-se diante da potente mão de Deus e ele vai te exaltar. Jesus, irmãos, ele ama a todos, a todas as pessoas. Não importa o obstáculo que você está enfrentando, não importa a luta pela qual você está passando, você precisa entender e saber nessa noite que o Senhor é aquele que vai tirar os obstáculos. Até o cisco do seu olho, ou a trave do seu olho, ele vai tirar. Mas você precisa deixar. Você precisa permitir. Você precisa entender que o poder curativo dele é melhor do que qualquer anestésico ou a anestesia que você possa enfrentar. Que Deus, em sua infinita bondade e graça, nessa noite, confira a mim e a você essa disposição. Uma disposição de estarmos sendo transformados, de estarmos sentindo o amor de Deus e superando todos os obstáculos que Satanás tem colocado na sua vida para poder te tirar da presença de Deus. E a minha oração é que essa semana você possa ter a sabedoria vinda do alto para entender e identificar na sua vida quais têm sido estes obstáculos. E não só os identificar, mas também tirá-los de sua vida de uma vez por todas.